E aí, historiantes, bem-vindos a mais uma videoaula do módulo de Filosofia e Sociologia. E dessa vez nós vamos tratar sobre um conceito que todo mundo fala, mas não sabe definir, que é globalização. Todo cachorro usa esse termo, só que não sabe a explicação dele. Globalização para tudo. Ah, globalização, isso, globalização. A culpa é da globalização. Mas o que é globalização? Se eu disser para vocês que a globalização que a gente fala hoje, ela tem sua origem ainda no século XIX, você pode dizer, ah, meu Deus, como assim? Pois é, o termo globalização, que significa de fato a expansão da cultura ocidental por todo o mundo, que é isso que a globalização vai simbolizar, ela vai ser também um difusor de saberes, de conhecimentos, de informações, de inovações, de tecnologias, de práticas sociais, econômicas. Vai ser uma ampliação do espaço de interação entre as sociedades dos mais variados locais. A globalização que permite, por exemplo, que uma pessoa do outro lado do mundo, ela saiba o que está acontecendo no outro lado do mundo por meio dos canais de comunicação. É o que permite que a gente também se comunique às longas distâncias. É o que permite também que o conhecimento ele seja difundido, ele não seja mais espaço apenas tipo de determinado local, todo mundo tem esse acesso. Então a globalização ela vai trazer uma série de transformações no mundo. Essas transformações elas levam alguns critérios em consideração. Então a aula de hoje é para apresentar para vocês que critérios são esses e o que permitiu que essa globalização, esse conceito ele acontecesse e se desenvolvesse. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: globalização é um termo cultural, é um termo econômico, é um termo político e é também um termo científico. Então são 4 esferas aí que permitem que essa globalização possa ser explicada. Por que cultural? Porque a globalização ela vai atuar aí como um grande difusor cultural, de expansão cultural para todo o planeta. É o que vai permitir que coisas que são produzidas em determinado espaço local, isso chegue para o maior número de pessoas possíveis. É claro que no processo de globalização e difusão cultural, algumas culturas elas vão acabar se sobrepondo a outras. Por exemplo, as culturas regionais elas vão sofrer uma influência muito grande daquilo que é produzido em grandes espaços, em grandes centros. A cultura norte-americana, por exemplo, ela é muito difundida por meio do cinema, por meio da TV, por meio das músicas, por meio inclusive dos meios de comunicação hoje em dia e especificamente a internet. Então o processo de globalização ele vai fazer com que as culturas elas sejam difundidas, mas ao mesmo tempo as culturas locais e regionais elas sejam suplantadas por uma cultura tida como mundial, fruto dessa globalização. Mas o que é que permitiu que isso acontecesse? Vamos lá. A gente tem que levar em consideração que a Revolução Industrial ela é fundamental para entender esse processo. Porque a Revolução Industrial ela vai criar uma nova dinâmica de relação entre pessoas. O mundo das indústrias, o mundo das fábricas vai criar um novo mundo do trabalho. E esse novo mundo do trabalho vai ter um novo ritmo. Por que um novo ritmo? Porque ele vai ter combustíveis e meios de transporte diferentes. Um combustível que vai ser aí levado como uma coisa revolucionária vai ser o carvão. E o carvão vai permitir que, por exemplo, os trens eles pudessem se desenvolver. Então o carvão ele vai ser esse motor que vai impulsionar uma coisa que vai revolucionar o modo como a gente se relacionava, a velocidade das coisas. Então, se antes você levava uma semana para ir de um lugar para outro, agora você levava no máximo um dia de trem. E esse trem corria no início a uma velocidade impressionante de 50 km por hora. As pessoas ficavam surpresas. Meu Deus, 50 km por hora, a gente vai morrer, a gente vai se chocar com algum lugar e vai morrer. Imagina, 50 km por hora. Hoje em dia a gente ia dar 140 na esquina de casa. E o pessoal naquela época achava 50 km por hora rápido demais. Então o carvão, esse novo combustível, fruto da Revolução Industrial, ele vai dar vazão e vai dar vai ser a mola propulsora para, por exemplo, o desenvolvimento das ferrovias que vão ser mais rápidas, que vão conectar os espaços com mais velocidade, que vão levar informações para outros espaços de forma mais rápida.
E especificamente é essa revolução que vai criar aí uma espécie de cultura econômica global, desenvolvimento global. Então a Revolução Industrial ela não vai ser uma coisa restrita, por exemplo, à Inglaterra, ela vai se espalhar pelos espaços. Mas note, as indústrias elas vão pertencer a um núcleo europeu, norte-americano muito forte. E os outros espaços periféricos, as Américas, a América Latina, a África e a Ásia, esses espaços vão entrar como consumidores e como espaços explorados de matéria-prima mão de obra para fornecer tanto a matéria-prima para a indústria quanto a pessoa que vai comprar o material que é fabricado pela própria indústria europeia. Então, as relações vão se estabelecer desiguais. A gente não pode entender a globalização como uma coisa igualitária. Não é uma coisa desigual. Então você vai ter espaços de poder que vão dominar esses outros locais periféricos. E a gente vai ter também nessa esteira uma transformação na comunicação. Então até então o que era se comunicar? Era você mandar uma carta e esperar aí, sabe lá Deus quando, você receber de volta. Quando não, um sinal de fumaça. Com o processo de desenvolvimento final do século XIX e início do século XX, aí, nas etapas da Revolução Industrial, você vai ter um desenvolvimento de uma série de tecnologias. Você vai começar com o telégrafo, que vai enviar a mensagem de uma forma mais rápida, quase que instantânea, passando pelo desenvolvimento da comunicação via telefone, que também é uma invenção em finais do século XIX e início do século XX, passando pela comunicação via rádio. Então, note, a gente vai só evoluindo, vai só crescendo do processo de comunicação. A gente vai conseguindo desenvolver mecanismos que potencializam a comunicação. Então, até então, você que morava no interior dos Estados Unidos, você podia ter acesso a informações na capital, informações em Nova York, em Washington, através desses mecanismos. O telégrafo, passando pelo telefone, chegando até o rádio. E a gente vai ter aí as grandes linhas de transmissão. Quando o telefone começa a se popularizar, você vai ter uma série de fios que vão se popularizar, potencializar nas grandes cidades, permitindo que pessoas se comuniquem dentro de casa. E mais, o início do século XX ele é marcado pela passagem dos grandes fios transatlânticos que vão conectar, por exemplo, as Américas à Europa. Então você vai ter linhas de telefone que se conectam por meio desses grandes fios que vão passar aí pelo oceano. E aí a gente vai chegar para um novo estágio, que é o estágio da conectividade. Mas não vamos pensar no seguinte: o processo de crescimento, desenvolvimento das redes de comunicação vão se potencializar ao longo das décadas. Nas primeiras e segundas guerras mundiais, você vai ter uma potencialização na utilização desses mecanismos. Inclusive é na Segunda Guerra Mundial que você vai ter o iniciozinho ali, a gênese daquilo que nós vamos chamar de internet. Só que ela vai, de fato, se concretizar durante a Guerra Fria. Ele vai ser inicialmente uma tecnologia de guerra que vai acabar sendo utilizado nos computadores de grandes empresas e, quando o computador se populariza, nos computadores pessoais. A outra coisa que potencializa mais ainda é o microprocessador, que é o computador. O computador é uma invenção da Segunda Guerra Mundial. E aí quem não assistiu, assista um filme chamado O Jogo da Imitação, que mostra a construção desse computador. Existe um código, as pessoas elas começam a se comunicar por código, os exércitos, e os nazistas eles criam um código quase que inquebrável. Então eles convidam um dos caras mais inteligentes do lado dos aliados para tentar quebrar esse código. E é nesse processo que ele constrói o computador, que é um negoção enorme. Hoje em dia a gente tem um celular que é um computador, é um microprocessador. E esse computador ele vai quebrar o código nazista e pouco a pouco ele vai sendo trabalhado, melhorado, aperfeiçoado até virar um artigo de casa, um artigo doméstico. Então, note, o processo de comunicação ele vai se potencializando, as conexões via telefonia, via rádio se popularizam, o telefone ele se torna um artigo típico da casa, o rádio que antes era usado apenas para questões bélicas passa a ser utilizado de uma forma massiva, comercial. Você vai ter o rádio
enquanto meio de difusão das informações. Os jornalistas vão se utilizar do rádio, as novelas vão ser veiculadas pelo rádio, então as pessoas elas vão começar a se constituir em torno do rádio. Aos poucos também a conectividade, a internet ela é desenvolvida inicialmente como uma tecnologia de guerra, posteriormente enquanto um artigo de empresas e logo depois uma coisa pessoal, de casa. Atrelado a isso também o desenvolvimento e a massificação da televisão, que vai ser um novo passo aí para a potencialização das informações. Então, tudo isso vai se constituir nessa transformação nas comunicações até a gente chegar nesse contexto atual, que é o contexto do mundo da conectividade. Então, hoje a globalização ela atinge um nível tão alto que a gente está conectado o tempo todo, 24 horas por meio dos celulares. E isso gera impacto nas culturas locais. Então, você vai ter aí uma série de culturas que vão se aperfeiçoar e vão se modelar de acordo com aquilo que é veiculado pelas grandes massas. Claro que a globalização ela tem seus aspectos positivos e negativos. A globalização ela é vista por alguns autores como uma espécie de consolidação do sistema capitalista e a imposição de modelos culturais tendo em vista o modelo capitalista em vários outros países. Há autores que identificam a globalização como uma espécie de massificação do fazer política ao estilo ocidental. E a política ocidental, de um modo geral, com a globalização, ela meio que domina todo o globo. A economia se torna uma questão global, então até então uma economia que dá errado num país, ela não tinha uma conexão com outra. Hoje em dia não, hoje em dia você tem toda uma conexão entre as economias. E tenha como exemplo, primeiro, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, quando o crash da Bolsa, a quebra da Bolsa, causa um efeito em cadeia no mundo todo. E a segunda crise que aconteceu recentemente durante o governo do Barack Obama, que acabou devastando praticamente toda a sociedade. Todas as economias no mundo todo. Então note, a economia também se torna global. Então você vai ter o brasileiro, por exemplo, hoje ele tem que se preocupar não apenas com o real, mas também com o valor do dólar, porque isso se reflete na economia local. As importações e exportações mostram isso. Nenhum país é autossuficiente, ele precisa da conexão econômica com outro país para poder se desenvolver. Isso também se reflete no desenvolvimento das grandes empresas. As empresas hoje, elas se tornam globais e começam a atuar em várias áreas, em vários espaços diferentes. Então você vai ter uma empresa tipicamente norte-americana, que é a Nike, que vai ter trabalhadores na China. Agora, qual é o reflexo disso na sociedade chinesa? Ou na sociedade tailandesa, onde as empresas da Nike atuam? Então você vai ter o seguinte, são relações de poder que são estabelecidas nesse processo de conexão da economia global. Então, note, a globalização ela atua tanto na difusão de conhecimentos. Hoje em dia você tem acesso ao conhecimento a um clique de distância. Você liga seu computador, você tem acesso ao conhecimento. Você liga sua TV, você tem acesso ao conhecimento. Aquilo que acontece do outro lado do mundo, você tem acesso na TV, você tem acesso na internet, você tem acesso no seu celular. Se você quer conversar com alguém, alguma pessoa que você gosta, que não está morando com você, você faz uma ligação, você manda um WhatsApp. Então, esse mundo globalizado, ele é um mundo extremamente conectado e cada vez mais é um mundo instantâneo. Acontece uma coisa, você já sabe. E isso tudo permitido por quê? Por causa do desenvolvimento da rede de comunicação, por causa do desenvolvimento do processo industrial, por causa do desenvolvimento do processo econômico. E tudo isso girando em torno desse desenvolvimento da globalização, dessa solidificação da globalização. Então a globalização ela vai ter todos esses aspectos culturais, econômicos, políticos e também vai ter seus vários aspectos relacionados ao processo de comunicação, ao processo de acesso à informação. Então a globalização ela vai ter todos esses eventos. Ela vai trazer prós e contras. Ela vai potencializar, por exemplo, o processo de exploração. Grandes empresas vão para países de terceiro mundo explorar a mão de obra, pagar um valor ínfimo, enquanto produzem um produto extremamente valorizado para mercados que pagam alto por isso. Então a globalização ela faz isso. Do mesmo modo, ela faz com que marcas elas entrem em outros países e forneçam emprego para as pessoas. Coisa que até então era impensável. As economias se conectam.
se uma crise acontece num país, o outro país também sofre. As importações e exportações são essas conexões que são estabelecidas. A política torna-se uma política global. Você não é mais presidente apenas de um país, você é presidente de um país dentro de um contexto regional. Por exemplo, o presidente do Brasil está dentro do contexto da política latino-americana, que também tem uma conexão com os Estados Unidos e também tem uma conexão com a política global. Então, dentro do processo de globalização, nada está desconectado, tudo está conectado. Então, você tem que prestar atenção nessas questões. Tem influência na cultura, tem influência na sociedade, tem influência na política, influência na economia. E quando você para pensar, tudo que você tem é globalizado. Tem um autor muito bom, e é a sugestão para vocês pesquisarem, que é o cara chamado Zygmunt Bauman, que ele vai utilizar-se de uma crítica ácida interessante sobre a globalização. Na atualidade, nós somos parecidos com aquilo que um cartaz em Berlim diz. O cartaz em Berlim diz: o seu carro é alemão, a sua roupa é francesa, o seu computador é japonês, o seu microchip é coreano, a sua comida é italiana e só o seu vizinho é estrangeiro. Só o seu vizinho é estrangeiro. Então, assim, é uma sátira a esse processo de que tudo hoje em dia, na verdade, nada mais é do local onde a pessoa mora. Tudo é de outros lugares. Então, não tem como a gente pensar um mundo hoje sem pensar na globalização, que é um termo que se populariza a partir da década de 80 e se solidifica na década de 90. Então, gente, notem, é muita coisa para vocês pegarem. Então, espero que vocês tenham escrito tudo aí, deixado tudo destacado para que vocês possam revisar posteriormente. Se quiser voltar para o início, pegar os conceitos logo no início, dar um play novamente no vídeo para vocês revisarem o assunto e fazerem as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu, um abraço.